Esse ano o programa do IPLA será construir um percurso progressivo e racional do que nós podemos entender que seja uma psicanálise hoje, em 2012, no século XXI. E nós pensamos, de uma maneira bastante lógica, esse programa em 4 unidades. Cada uma das unidades corresponde a 2 meses de curso. Primeira unidade, portanto, março e abril. Segunda, maio e junho. Terceira, agosto e setembro. E quarta, outubro e novembro. E essas unidades são bastante lógicas. A primeira diz respeito a como é que você entra numa análise hoje. A segunda, como é que se dirige uma análise. A terceira, os impasses na entrada e na direção. E a quarta unidade, o final e a finalidade de uma análise. Bastante claro, nós pegamos então o percurso clínico e estabelecemos nessas 4 unidades do futuro livro. Cada uma dessas unidades tem 8 capítulos, salvo a primeira, que terá 9 capítulos. E cada capítulo diz respeito a uma das nossas reuniões nas segundas-feiras, às 8h30. Portanto, é fácil de entender, é fácil de se localizar. É um manual, daí o nome. Nós queremos fazer um manual, algo que esteja ao alcance da minha mão, que eu possa me referenciar, que eu possa me localizar. Por quê? Por 2 razões nós entendemos necessário refazer ou fazermos um manual, um livro sobre a psicanálise no século XXI. Primeiro, porque nós temos uma bagagem grande que nós carregamos nos últimos 110, 120 anos da história da psicanálise. E, de certa forma, os analistas têm trazido essa bagagem sem ver o que é que ainda serve e o que é que não serve mais. A bagagem está pesada. Nós temos calças, roupas, vestidos, blusas, suéteres das mais diversas épocas, sem, por muitas vezes, nos darmos conta que aquela blusa foi reinterpretada no ano, sei lá, de 1940, que aquela calça teve uma nova bainha em 1950, que nós estamos utilizando conceitos de épocas distintas, muitas vezes que recobrem o mesmo universo semântico, de uma maneira pouco clara, que às vezes fica confuso para o exercício clínico. Então, é necessário que cada um se pergunte, na viagem que nós fazemos diariamente ao entrar num consultório, ao entrar numa empresa, ao entrar numa escola, ao entrar na universidade, ao entrar numa sala de aula, quais são os conceitos que nós carregamos na bagagem hoje do analista? É necessário depurar, é necessário saber qual é o mais recente, o mais efetivo, o mais leve, o mais eficiente, de certa forma. Lembrando da metáfora de Lacan sobre os conceitos psicanalíticos, que eles devem ser como bisturis, que se adequam à mão do operador no exercício clínico. E clínico, como eu acabei de exemplificar, no mais amplo sentido da palavra. Os conceitos que me servem no meu debruçar sobre a experiência humana. Clínica, que quer dizer se inclinar. Quando eu me inclino, quais são os conceitos que eu uso? Então, dizia eu, primeiro aspecto, né, essa necessidade que temos de saber quais são os conceitos da bagagem do psicanalista hoje. Como se achar nesse mar, né, diverso de explicações, argumentos, contra-argumentos, finalidades, etc. E o segundo aspecto, por que é necessário um manual hoje? Porque a psicanálise mudou.
Não sei, aliás, tanto se a psicanálise mudou, porque diria melhor, porque a psicanálise tem que mudar. Porque a psicanálise, se ela não mudar, ela vai ficar obsoleta. Ela vai dar razão a certas revistas semanais, a mais famosa foi o Time, quando se perguntava se Freud morreu frente às revoluções pelas quais o mundo passa. A resposta nossa é: Freud não morreu, a psicanálise não morreu, ao contrário, ela tem, hoje em dia, nós acreditamos, um campo maior do que nunca teve, né? Mas é necessário nós refazermos os princípios que nos norteiam. Porque os princípios que nortearam Freud, quando ele descobre a psicanálise, para o homem de 1900, não são sustentáveis no ano 2000. É uma afirmação dura essa, uma afirmação que muitos colegas que possam estar vendo esse vídeo podem se perguntar, mas como ele ousa dizer uma coisa dessa? Como, desde onde está dizendo que a psicanálise envelheceu ou uma certa psicanálise pode ser obsoleta? É uma afirmação provocativa, é uma afirmação dura, que necessita, portanto, uma explicação, que necessita argumentação, que é o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar argumentar hoje, nesse nosso primeiro encontro, sobre a necessidade da renovação da psicanálise. Sem contemporização. Eu vou dizer que se isto não ocorrer, nós estaremos fazendo uma má clínica. Uma clínica restrita e uma clínica de uma qualidade inferior àquela que nós podemos propor. Também acho necessário nós dizermos isso, para que não fiquemos pensando que buscamos uma atualização ou mesmo um avanço da psicanálise, por que não dizer, por espírito aventureiro. O espírito que nos guia é o espírito clínico. Como é que nós podemos responder melhor ao sofrimento humano, de uma forma eficaz, de uma forma que responda ao princípio um dia enunciado por Freud? É melhor que nós possamos responder a um problema antes do que depois dele ter ocorrido. De que maneira nós podemos responder aos novos sintomas de um homem na globalização? É o que eu pretendo continuar fazendo com vocês essa noite. Pensei num esquema o mais simples, como normalmente o que eu busco nas minhas reflexões clínicas é buscar o mais simples. Newton da Costa, o grande lógico brasileiro, que dizia: o mais simples e o mais elegante é sempre o mais correto, né? O mais complicado é sempre inútil. Eu pensei como é que nós poderíamos historicizar ou colocar uma certa ordem em pontos importantes da clínica do seu nascimento até hoje. E faria esse percurso, simples, insisto, da seguinte maneira. Diria que a psicanálise surge na escuta, passa para o sentimento, retorna para a escuta e vai para a implicação. Vou escrever esses 4 termos.
Então, veja, busquei 4 referenciais muito simples. Primeiro, a psicanálise surge no momento em que eu escuto a histérica. Num segundo momento, eu passo a sentir o que não é falado. Num terceiro momento, no famoso retorno a Freud de Jacques Lacan, eu escuto a histérica, obsessivo, enfim, eu escuto o sofrimento psíquico. E num quarto momento, hoje, uma verdadeira mudança paradigmática, eu vou além da escuta para a implicação no silêncio, que vai nos exigir uma reflexão. Trabalhemos esses 4 pontos. Primeiro, o surgimento da psicanálise e a escuta. Eu já comentei em outros momentos, e vou me permitir fazê-lo hoje novamente, que eu sempre achei fascinante a figura do grande médico vienense Bleuler. E achei fascinante porque só um grande médico pode ter feito o que ele fez. No dia em que uma paciente insuportável, como são as grandes histéricas, verdadeiramente rompedora de pelotas, como falariam os hispânicos, né? Tem a ousadia de dizer a esse, que era um dos maiores clínicos da época, daquela Áustria, dos anos 1880, estamos nos referindo a algo que passou há 120 anos, como é que aquele homem, um grande senhor, grande professor, grande clínico, como é que aquele homem pôde calar a boca quando aquela histérica disse: o senhor cale a boca? Façam vocês hoje essa experiência, peguem um grande clínico de São Paulo, ou de qualquer grande cidade, mais uma vez que estamos emitindo desde São Paulo, pensemos aqui, pensem numa dessas pessoas que atendem pessoas conhecidas nos grandes hospitais de São Paulo, verdadeiros hotéis de mulheres desgarradas nos finais de semana. Então, pensem, eu estou lembrando de uma pessoa que todo final de semana se interna no hospital, aqui em São Paulo, que ela dá o nome de turco-libanês. Então, pensem em uma pessoa se internar num desses hospitais, chegar um desses grandes médicos e vire para esse, faça uma experiência, vira para esse médico e diz assim: ô doutor, o senhor quer calar a boca? O senhor está atrapalhando? Eu estou aqui querendo fazer minha cura pela palavra, estou limpando minha chaminé, está sabendo? Porra, o senhor está me atrapalhando com essas perguntas idiotas aí de médico. Essa senhora seria convidada a sair imediatamente do turco-libanês, né? Não ficaria lá. No entanto, o Dr. Breuer, né, B-R-E-U-E-R, Breuer, a não confundir com Bleuler, que entrará na história depois. Se eu fiz a confusão antes, eu fiz, não fiz? Eu não sei para quem está em casa ou para quem estará em casa. Alguns aqui, ao vivo e a cor, estão dizendo que fiz, outros estão dizendo que não. De qualquer forma, eu estou me referindo o tempo inteiro a Breuer, P-R-E-U-E-R, Breuer. Então, esse senhor calou a boca quando aquela que se chamava Berta Pappenheim e que ficou mais conhecida nas lides analíticas como Ana O, né, mandou calar a boca. E fascinado, ele viu que realmente o sintoma daquela senhora melhorava na medida em que ela falava soltamente, limpando a sua chaminé. Tem gente aqui pensando: onde é que está a minha chaminé?
ele ficou tão maravilhado com isso que contou essa experiência àquele menino não, mas, enfim, jovem médico chamado Sigmund Freud, que tinha por ele uma grande admiração e que reteve na sua cabeça aquele experimento do seu amigo mais velho, Breuer. Diz a história que esse acontecimento, mais a leitura de um livro de Baruch Loeb, chamado Como se tornar um escritor original em 3 dias, que preconizava que as pessoas falassem tudo aquilo que viesse à sua cabeça, mais a experiência de ter encontrado em Paris, melhor dito, no Brasil, onde começou a psicanálise, no Hotel Brasil, em Paris, onde Freud ficou hospedado, nos 2 meses que fez estágio na clínica da Salpêtrière com o grande Charcot, né, se deparar com a experiência de Charcot, mais do que ele tinha aprendido com Baruch Loeb, naquele livro que ele era tão querido que ele carregava consigo, aquele livro da bagagem íntima de Freud, uma vez que falei de bagagem. Mas o relato de Breuer, da junção desses fatores, fez com que esse homem inventasse um método que, em homenagem à histérica, ele manteve o nome proposto por ela, do tratamento da palavra, ou do tratamento pela palavra, a psicanálise. Essa palavra que deveria ser escutada não com ouvidos disciplinadores de um médico, porque os ouvidos de um médico são disciplinadores. Inclusive, um médico retraduz na sua linguagem aquilo que um paciente diz. Estou com dor de estômago, ele põe gastralgia. Dor de cabeça, cefaleia, né? E assim por, né? Dor no peito, frescura. Enfim, o médico retraduz, aceitando ou não aceitando o sintoma que lhe é trazido, retraduzindo numa linguagem, num corpo clínico específico, né? A proposta de Anaó, respeitada por Breuer e implicada por Freud, era que nós ouvíssemos as pessoas na singularidade da sua expressão. E assim começou a psicanálise como uma escuta. Eu vou escutar o que essa pessoa tem a me dizer. E se escutava porque a gente apostava, como Olavo Bilac falou em relação às estrelas, que as palavras sabem se organizar, como as estrelas também sabem se organizar, para quem souber ouvi-las. Assim foi o primeiro momento da clínica psicanalítica, ouvir palavras como estrelas que se organizavam e que levantavam um recalcado, levantavam alguma coisa que atrapalhava a vida da pessoa que estava depositada supostamente em seu passado, abrindo assim o caminho para que ela prosseguisse a sua vida destraumatizada. Utilizo a palavra da época da teoria do trauma. Esse primeiro momento da psicanálise foi substituído por um segundo momento, onde os analistas acharam que o inconsciente estava se calando, que não falava mais com a exuberância que falava antes, e que a fala do inconsciente, até então reitora da psicanálise, deveria ser substituída pelo sentimento do psicanalista. Surgiu uma teoria dizendo que se o paciente não conseguia levantar todo o seu recalque que explicaria a sua dificuldade, é porque aquilo eram coisas insuportáveis àquela pessoa e que o analista deveria
poder ajudá-la a melhor digerir fantasias primitivas, agressivas, duras de serem suportadas, e faria isso através de uma posição dita de um sentimento esse que seria, no que ele sentiria nele, seria totalmente vindo do sofrimento do seu paciente, porque ele tinha sido analisado e agora ele sentia com uma certa pureza, sem interferência do seu próprio sentimento. Então ele teria uma certa pureza no sentir, no silêncio do seu paciente, e ele ajudava a elaborar as dificuldades daquela pessoa que nem mesmo conseguia pôr em palavras o que lhe ocorria. Isso inaugurou a posição materna do analista e a clínica da maternagem, e uma certa caricatura do analista falando docemente como uma mãe fala com um bebê, que se manteve durante muito tempo e ainda existe hoje em dia, presente em analistas, psicólogos e pedagogos. Então, foi muito difícil essa experiência? Nossa, mas talvez a gente possa pensar junto, né? Uma forma melhor de ultrapassar. Olha, conta para mim um pouco, Roberto, né? Não quero ver você tão triste assim. Bom, então, que gerou essa posição, né, de acolhimento daquilo que seria muito duro, sabe, para alguém aguentar. Então a gente tem que poder suportar, não é? A gente vai ver aqui, tem muito não é? Então a gente vai ver aqui, assim, direitinho cada sessão, não é? Você vai me contando o que está acontecendo, mas sem pressa, não é? E a gente vai poder se aproximar mais do que você pode estar sofrendo, não é? E você vai ficar melhor, não é? Não, não é. Seria a resposta, não é. Lacan disse um não muito grande no início do seu ensino a esta maternagem e a esta clínica baseada no que todo mundo sabe, que se acostumou a chamar de contratransferência. Eu sinto o que você cala. Eu sinto contratransferencialmente a sua verdade em mim. Ele diz, e quem quiser verificar isso, eu recomendo que leia os 10 primeiros capítulos do Seminário 1, chamado Os Escritos Técnicos de Freud, seminário esse proferido por Jacques Lacan em 1953, e ele, nesses 10 primeiros capítulos, ele não nega a existência da contratransferência, ele nega o uso clínico da contratransferência. Alguns dizem, não, Lacan foi contra a transferência, foi contra a contratransferência. Não foi contra. Ele só disse que não precisa ser psicanalista para descobrir a contratransferência, que qualquer namorado fala isso, né? Eu estou sentindo que você não gosta de mim. Normalmente tem razão, né? Então enfim, é isso. E o Lacan resolve, né, Jacques Lacan, dá um brado de basta, dizendo que a psicanálise foi pasteurizada, a virulência da psicanálise foi pasteurizada. Por quê? Porque virou uma conversa de mãe com filho. Não é? Então, vamos ver. Quer dizer, se perdeu a virulência da descoberta freudiana. Qual é a virulência? A virulência da descoberta freudiana é que nós somos todos adotados. Repito. Eu poderia dizer como Freud, nós somos todos castrados. Mas já tem muito homem que olha para baixo e diz, sou nada castrado. Ele está dizendo que eu sou castrado. Não sou, não. Estou vendo aí, pô, não sou. Né? Então, todos são adotados. Não existe uma linha contínua de pai, mãe e filho, como existem nos animais. Como existe no sentido de que animais têm certezas, homens têm dúvidas. Nós somos a única espécie que tem dúvida do que é.
Nós não temos conhecimento da nossa essência. Eu existo, mas não conheço a minha essência. E existir quer dizer me situo fora. É o que quer dizer a palavra existir. Ex, de fora, cito, de local, excito. Né? Não é excitar o outro só, é existir, estar fora. Bom, Jacques Lacan faz o famoso retorno a Freud, que é se contrapor à maternagem na psicanálise. Se contrapor a essa ideia, vamos quebrar a virulência. No fundo, eu posso entender o seu silêncio. Não se pode entender o silêncio. O silêncio foi para ser vivido sem compreensão. É onde a gente vai chegar daqui a pouco, mas já antecipo que as melhores coisas da vida são vividas sem compreensão. A não ser que alguém tenha uma boa explicação do que é por que é melhor tomar um banho de cachoeira do que um banho num chuveiro Deca. Se alguém prefere o banho do chuveiro, desista desse curso de psicanálise, seja presencial, seja online. Né? A inscrição foi errada. Bom, aqui é para quem gosta de banho de cachoeira e não precisa de explicação. Né? Precisou explicação, está fora. Bom, Jacques Lacan, como ele pode se contrapor àquela, nos anos 50, quando ele entra no cenário dos grandes referenciais psicanalíticos. Aliás, é a chance do analista, quanto mais velho fica, melhor, né? Que ele entra no cenário. Ele já tem 52 anos de idade. Ele vai lançar seu primeiro livro, ele tem 65 anos de idade. Portanto, Suelen, você tem esperança ainda. Eu estou vendo a Suelen na minha frente, é alguém de menos de 30 anos. Quantos anos você tem? 26. Se você não fizer nada de decente nos próximos 40 anos, você ainda tem esperança, né, de alguma coisa acontecer. Bom. Então, insisto, Lacan vai lançar seu primeiro livro aos 65 anos de idade. Quem está nessa sala, a partir disso, ele já não tem mais o apoio de Lacan. Eu já devia ter feito os escritos. Quem não, ainda pode guardar, sabe, um raio de esperança. Bom, então dizia, ele tinha que se contrapor ao establishment analítico. Ele não poderia simplesmente chegar lá e dizer não concordo com esse negócio de transferência, não concordo com isso de ficar sentindo. Muitos estavam incomodados com aquilo. Eu posso dizer que eu mesmo, na minha formação, em outros momentos já comentei, quando me ensinavam que a verdade do meu paciente era aquilo que eu sentia, por conhecimento próprio, eu dizia não pode ser. E eu dizia para meus supervisores, não pode ser, eles diziam, então está faltando mais análise. E eu dizia, mas se análise é uma coisa que vai me levar a sentir a mesma coisa por todo mundo, então eu não quero fazer análise. Né? Foi esse, aliás, eu não sabia que eu ia entrar num aspecto da minha vida pessoal, difícil falar de psicanálise sem fazê-lo, em todo caso, mas foi isso que me levou a Lacan. Né? Porque eu não acreditava naquele negócio da utilização da contra-transferência como meio de gerar verdade. E aí Lacan vai se contrapor a essa ideia, retomando a descoberta de Freud. Em vários textos da década de 50, um dos mais conhecidos chama-se a instância da letra no inconsciente ou a razão depois de Freud, e também tem a tradução, ou a razão desde Freud. Mostrando duas coisas esse texto, que nós temos uma nova razão, depois do surgimento de Freud no cenário do conhecimento humano, e que essa nova razão tem a ver com a instância da letra no inconsciente. Letra essa que você pode escutar mais que sentir. E Jacques Lacan vai se valer de um autor
que tem uma obra póstuma. Seus alunos anotaram suas aulas e depois publicaram essas aulas no conjunto dessas aulas que ele deu o nome de Curso de Linguística Geral, do suíço, não é francês, do suíço Ferdinand de Saussure. Lacan lê o texto de Saussure, dele extrai o mecanismo da formação do signo linguístico, dá destaque especial ao aspecto do significante e do significado, a formação da significação, a estrutura da formação da significação. Depois de ler isso, estudar isso, volta para a psicanálise e diz, com o peso científico, vocês encontram mais ou menos isso no texto lacaniano, que eu já fiz referência, ele começa dizendo, permita-me, senhores, soletrar o texto freudiano mais conhecido, ou seja, a interpretação dos sonhos, para não perder nele aquilo que é mais importante. Os analistas se fascinaram com as fantasias dos sonhos, quando o peso é para ser dado na estrutura do sonho, no mecanismo combinatório dos significantes que geram a significação do sonho, representante maior, como queria Freud, do inconsciente. O inconsciente, o sonho, a via régia, como falava Freud, em alusão à via régia romana. O sonho, a via régia do inconsciente, deve ser entendido pelos mecanismos de metáfora, metonímia, cadeia significante, que ficam mais claros assim vistos que se mantivermos a nomenclatura inicial freudiana, condensação, deslocamento, etc. Foi com o termo de condensação e deslocamento que Freud criou a primeira gramática do inconsciente. E foi com o termo de metáforas para substituir condensação, metonímia para substituir deslocamento, a rede significante para substituir conteúdo onírico, que Lacan reviu a conceituação freudiana, formalizando a invenção de Freud e evitando que a corrente sensibilista, entre aspas, da psicanálise continuasse a ganhar corpo como tinha feito até os anos 50 e que, de certa forma, ainda é muito presente nos dias de hoje, como você está me acenando com a cabeça. É muito presente nos dias de hoje. Então, por isso que eu me permiti dizer, nós saímos da escuta, nós fomos para o sentir, nós voltamos para a escuta com Lacan, só que agora mais municiados com conceitos que, como diria Lacan, a teoria psicanalítica serve para que fique claro para nós do que é que uma psicanálise se vale. Então, nós aprendemos a ouvir o que uma pessoa diz, nós apostamos que aquilo terá uma significação melhor que uma significação que eu possa dar. Porque cada pessoa tem uma matriz significativa, tem um axioma significativo que sempre colocada no método da psicanálise, ou seja, da associação livre, ou seja, da cadeia significante, essa matriz significativa trará a interpretação, essa matriz significativa trará a revelação desse recalcado muito melhor do que o psicanalista poderia fazer. O psicanalista se cala e quem interpreta é o inconsciente. No primeiro Lacan, na primeira clínica de Lacan, né, o intérprete é o próprio inconsciente. Bom, a história não parou aí. E nos exige agora uma certa diminuição dessa velocidade para dizer que o mesmo silêncio que foi notado
pelos analistas em 1905, 1910, que eles chamaram, que eles começaram a dizer, o inconsciente não está mais tão aberto como já esteve, não está mais tão produtivo como já esteve, o mesmo silêncio começou a reaparecer e a inquietar os psicanalistas. Inquietou, antes de mais nada, o próprio Freud. E no seu texto derradeiro, Análise Terminável e Interminável, se vocês forem verificar as últimas páginas desse texto, tem uma passagem que Lacan fez ficar muito famosa, onde Freud diz que sempre, por melhor que seja conduzida uma análise, por melhor que seja conduzida uma análise, haverá um ponto de resistência no homem, que poderá se chamar protesto masculino, ou na mulher, que poderá se chamar inveja do pênis, ou outros nomes, mas haverá sempre um ponto que diz respeito à interminabilidade do processo elucidativo de uma análise. Há sempre um ponto no momento do fim de uma análise, no momento onde uma análise tem um fim que indica o infinito revelado pelo ponto final. Se vocês quiserem uma comparação, um artista, e tem artistas aqui presentes, artistas gráficos ou artistas, o pintor, que momento ele diz esse quadro acabou? É uma pergunta que é difícil um artista responder. Por que que Picasso disse basta frente a Guernica? Por que que Van Gogh disse basta frente a um dos seus girassóis? Ou frente à noite iluminada na cidade onde ele morava, no sul da França, um dos seus quadros mais famosos? Por que que Portinari disse basta no seu mural que está hoje viajando pelo Brasil? Poderia continuar? Poderia. Nesse momento onde o artista diz basta, também fica claro o infinito da obra. A obra também é terminada e interminada. A análise também é terminada e interminada, e para Chico Barco de Holanda e Milton Nascimento, tem sempre alguma coisa que não tem nome nem nunca terá, que fica mais claro no momento em que algum nome eu consigo. Esse ponto opaco à significação, foi privilegiado por Lacan em diversos momentos do seu ensino como ponto fundamental que escapa ao espelho da significação, que escapa ao reconhecimento que o outro possa ter de você. É o ponto em que você não se reconhece no espelho. E, portanto, o ponto que causa desejo. Desejo que alguma coisa a mais possa ocorrer. Esse ponto, na primeira clínica, ele era subalterno à hierarquia da significação. Se nós nos valermos dos registros lacanianos, do real simbólico imaginário, que eu não vou hoje, aqui nesse nosso primeiro encontro, abrir, mas será aberto, posso simplesmente dizer que Lacan entendia que o laço social humano se dava através do simbólico, como a gente se compreende, da imagem, da como é que a gente se identifica ou não se identifica, e do real, de como é que a gente se desentende, ou de como é que a gente cria diferença. Primeira aproximação muito tênue ainda.
mas simplesmente para dizer que um primeiro momento esse do surgimento da psicanálise, a psicanálise era uma psicanálise do seu tempo. A psicanálise deu primazia ao simbólico, porque era um tempo que dava primazia ao simbólico. Vamos explorar essa frase. A psicanálise nasce num tempo dando primazia ao simbólico, porque a sua época de nascimento era uma época de primazia do simbólico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a psicanálise deu primazia ao simbólico, eu acabei de dizê-lo, falando sobre a primazia da escuta. A escuta do quê? Do sentido, do significante, ou seja, da articulação simbólica do inconsciente. Isso, a grosso modo, todo mundo capta com clareza. Agora, por que era uma época de primazia do simbólico? Porque o laço social humano, que não é pré-estabelecido do ponto de vista da sua biologia, respondia a padrão vertical de organização. Ou seja, eu tenho uma série de pessoas, eu preciso organizá-las. Como é que eu vou organizar? Eu vou organizar todas essas pessoas em torno a um padrão único. Vou dar a elas uma versão única. Eu vou dar a elas um universo. Versão do 1. Está muito confuso aqui todo mundo. Vamos pôr todo mundo a camisa de um time de futebol, para aí ninguém vai se perder. E para que ninguém se perca e seja vencedor, vamos dar a camisa do Santos para todo mundo. Né? Sem nenhum parti pris, né? Só uma evidência. Né? Com isso, fica todo mundo localizável, porque está todo mundo com a mesma camisa, e além do mais, né? Feliz da vida. Bom, então, eu criei um universo, eu criei um time, eu criei uma equipe. O mundo era feito de equipe. Nós nascíamos numa equipe chamada família, né, cujo técnico era o pai. Você vai jogar aqui, você vai sentar lá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Porque organizava, né, a equipe da casa, com apito na boca e tal. Depois tinha a equipe da empresa. Tem um animador de festinha de empresa aqui em São Paulo que adora um apito. Então, tinha também enfim, quando a gente faz uma maldade, a gente perde a palavra. Enfim, a empresa é vista também como equipe vertical. Vamos lá, todo mundo junto. Até hoje, empresas fantásticas chamam soldados do BOP, né, para fazer treinamento gerencial das equipes. Né? Você não está contente, peça para sair. Bom. Ou, por exemplo, outras empresas que acham que a melhor coisa que podem fazer para os seus empregados é assistir o filme A Viagem do Imperador, que é um filme sobre pinguins, né, para mostrar como é que os pinguins andam organizados sem se perderem naquele branco imenso, né, do Ártico, na calota do Polo Norte, de como é que eles andam direitinho, e que isso é o melhor modelo para os funcionários da empresa, né, serem todos pinguins andando num deserto branco e gelado. E esse filme passou nas maiores empresas do Brasil nos últimos 5 anos, várias vezes, né? É a contribuição de Hollywood para o treinamento dos empregados das empresas. É claro que esse filme não passou em empresas como Apple, como Virgin, etc., né? Que talvez até possam ter feito esse filme, mas nunca passariam esse filme. Enfim, estou me referindo, vocês podem dizer, mas você está dando um exemplo atual, né? Eu estou dando exemplos reacionários de um mundo apavorado atual, que faz uma má leitura do passado e tenta recuperar, o que nunca existiu, mas tenta recuperar uma certa ordem
que eles estão nostálgicos à ordem vertical na empresa que se perdeu. Então, já falei, o pai na família, o chefe na empresa e a noção de pátria, né, com as suas fronteiras fechadas na sociedade civil, que nesse momento, por exemplo, a França, um dos fortes candidatos ao governo francês é uma moça que herda do seu pai um projeto racista, que é a senhora Le Pen, e que a primeira medida já anunciou, né, será o fechamento das fronteiras da França para a preservação da raça, da identidade nacional, da educação, porque está ficando muito confuso com esse bando de gente que está vindo lá, atrapalhando um pouco aquela ordem e a beleza instituída, está ficando confuso, né, e precisa fechar novamente essas fronteiras. Bom, o que eu quero dizer é que nós viemos de um mundo verticalmente orientado. E nós passamos para um mundo horizontalmente orientado. Nós viemos de um mundo aonde nós tínhamos ideais, nós tínhamos padrões de comportamento, e nós estamos num mundo aonde nós temos múltiplas opções. Nesse mundo de múltiplas opções, a queixa das pessoas que chegam aos consultórios, aos hospitais, às escolas, às empresas, enfim, aonde houver uma queixa, né, e queixa, as pessoas não se queixam só no consultório, né, mas aonde houver uma queixa, a queixa hoje é muito menos do que me aconteceu e muito mais do que é que vai me acontecer. Eu não sei o que eu vou fazer, é a pergunta no momento. Eu não sei para onde eu vou. As pessoas estão desbussoladas, estão desorientadas, elas estão perdidas. E tentam se agarrar nas bússolas de plantão, nos livros de autoajuda, nas neorreligiões, nos exorcismos das madrugadas, ou nos pensadores com cara de conteúdo que anunciam desgraça. Tem vários analistas assim, né, que ficam pensando, nossa, a situação está muito difícil mesmo, a gente precisa ver o que está acontecendo. Quer dizer, há uma sensação atual, há uma angústia atual, muito mais do futuro que do passado. Donde, não sei se a expressão existe em português, mas é bonita, donde nós falamos em psicanálise do futuro e não mais psicanálise do passado. O futuro me assusta e o passado já não me amarra tanto. Ora, a psicanálise nasceu num século de uma orientação vertical. E a psicanálise tem que passar por um século de orientação horizontal. A psicanálise contemporânea a seu século, quando nasce, estabelece a sua clínica em uma estrutura que foi tão maravilhosamente concebida que as pessoas passaram a achar que a estrutura era em si uma verdade da espécie humana. A estrutura chama-se complexo de Édipo, e as pessoas começaram a achar que isso não era uma interpretação da espécie humana, era que a espécie humana era edípica em si mesma. O complexo de Édipo é obra da genialidade desse austríaco Sigmund Freud, e é um software que funcionou durante 100 anos, muito melhor que qualquer software de Bill Gates, que dura 10 dias, ou 1 ano. Nós utilizamos o complexo de Édipo, nós fizemos análise pelo complexo de Édipo, nós entendemos nossos amores pelo Édipo, nós entendemos nossas brigas com nossos pais, com papai, com mamãe, tudo através do Édipo. Nós demos a primeira água para uma criança na base do Édipo, deixa ela pedir, não, ela tem que pedir, não, tem que oferecer, não, se oferecer vai dar asma, não, tem que fazer pedir para poder o desejo, não, mas vai ficar obsessivo, não, enfim, né? Quer dizer, nós lemos o mundo edipicamente,
Não só quem fazia análise. A análise entrou na sociedade a um ponto que o complexo de Édipo virou o linguajar das emoções do homem ocidental no século XX. Todo mundo é edípico. E agora nós temos que fazer o luto desse software. Ele não lê os aplicativos que nós temos que rodar em 2012. Ele não lê o fracasso escolar, não a rebeldia, o fracasso. Ele não lê a epidemia das drogas. Ele não lê por que filhos estão matando pais ou estão entrando em cinemas e dando tiro em todo mundo. Ele não lê a epidemia da depressão. Ele não lê as ações, as agressões inusitadas. Ele não lê nada que seja apanágio do curto-circuito da palavra. Nós saímos de um mundo onde o simbólico estava em ponto de privilégio e entramos num mundo onde a palavra é curto-circuitada. A clínica psicanalítica, por isso, nós acreditamos, tem que mudar. A psicanálise tem que se adequar ao mutante da globalização. O direito tem que se adequar ao mutante da globalização. O jornalismo tem que se adequar ao mutante da globalização. Todas essas disciplinas terão que se adequar. Falando do direito rapidamente, não se trata de reforma do jurídico. Do ponto de vista psicanalítico, não vai adiantar nada reformar o jurídico. Da mesma maneira que não se trata de reformar o complexo de Édipo. E de dizer não, simplesmente dizer assim, não, no novo tipo de casal, não, um vai fazer a função de pai e a função de mãe. Não se trata só de um jogo de estruturas vazias, se trata de mexer nas estruturas. Essas estruturas não funcionam mais. A psicanálise tem que ser reinventada, o direito tem que ser reinventado, né? A noção de culpa, de responsabilidade tem que ser reinventada, né? Senão, nós vamos deixar as pessoas à deriva, como elas sabem que estão, por falar nisso. Então, que nome nós vamos dar a essa psicanálise? Não mais uma psicanálise que vai explicar, do Freud explica. O Freud explica, está na primeira das palavras, né? Eu te escuto e eu te explico. Está na segunda, eu sinto, eu te explico. Está na terceira, eu escuto e se explica. Mas não está na quarta. Eu implico a pessoa no não saber. Antes eu interpretava o não saber. Eu gerava um conhecimento no não saber. Hoje eu implico a pessoa no não saber. Não saber é a palavra vulgar comum para inconsciente. Não saber. Eu implico a pessoa não saber quer dizer que as decisões da sua vida têm que levar em conta o não sentido. Você decide as coisas mais importantes da sua vida baseado em uma aposta. Isso é apavorante. Nesse momento, nessa era onde os colegas Henrique Laurent e Jacques Lamillaère chamaram, muito bem chamado, de a época que o outro não existe. Nessa época onde o outro não existe, é a época do risco. E sendo a época do risco, eu tenho que primeiro me responsabilizar frente ao que eu não conheço, frente à surpresa, frente ao encontro, e tenho que responder necessariamente a partir da minha singularidade, frente à surpresa, frente ao encontro. Isso que nós temos chamado de ir.
I de invenção e R de responsabilidade. Eu invento e me responsabilizo dos meus encontros frente ao não saber. Eu desisto de ter esperança em um sentido liberador. Vou escrever um pouquinho. Ir de invenção e responsabilidade sendo a resposta necessária às pessoas hoje frente a um mundo pós-edípico, um mundo pós-significação única, um mundo pós-moderno, um mundo globalizado. Parênteses, por isso que escrevi um livro que será lançado terça-feira, dia 6 de março, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, ou seja, na Avenida Paulista, que se chama Inconsciente e Responsabilidade. Veja, então, posso ler Invenção e Responsabilidade, Inconsciente e Responsabilidade, Psicanálise do século XXI. Então, todos convidados, fecho parênteses e volto ao que eu estava falando. Nós temos, então, que nos adequar a uma psicanálise para esse novo tempo. Baseado em Lacan, Lacan deixou uma estrutura para nós pensarmos esse mundo. Essa estrutura é profundamente incompleta. Eu costumo compará-la à Igreja da Sagrada Família de Gaudí, em Barcelona. Vocês sabem que o arquiteto morreu e deixou a igreja estar lá há anos para ser completada e é bastante difícil, mas os tijolos estão lá e ela será completada. Diria que nós estamos nesse momento fazendo esse trabalho com a parte segunda do ensino de Lacan, a chamada clínica do real, que é colocar os tijolos, né, que possam avançar nos primeiros esboços que ele desenhou a partir de 1970 e o fez de uma forma complexa, rápida, conhecedor que era da sua idade já avançada, e fez nos 10 últimos anos da sua vida, de 1970 a 1981. Muito bem. Essa mudança de mundo nos leva a dizer que eu tenho que gerar uma forma, um encontro analítico, onde as pessoas não precisem recuar frente ao susto de terem que fazer uma opção e de terem que dizer, sim, esse sou eu. Essa coisa estranha sou eu. Há um momento na vida que cada um tem que dizer sim sobre uma coisa estranha. É um momento onde ela para de se queixar. Por isso que um outro livro meu, chamado Você Quer o que Deseja, o primeiro artigo chama-se Basta de Queixa. O índice clínico é quando uma pessoa sobre o divã descobre que não tem mais bispo para quem se queixar. Enquanto a gente se queixa, a gente está sempre dando consistência ao outro, como se alguém zelasse ou pudesse responder para mim. Por isso que uma pessoa se queixa. É uma delícia se queixar. Né? Se não fosse a mudança de um slide naquela máquina, aquela máquina funcionaria muito bem. É delicioso, está tudo explicado. Né? Só que a psicanálise funciona com a ética da consequência e não do princípio. Não devia ter mudado o slide no computador. Se mudou o slide do computador, o computador não funciona. Arruma um raio de computador que funciona mudando o slide. O que tem que ser é que ele tem que funcionar. Ou arruma alguém que saiba mexer no slide do computador.
E não que todas as vezes que passa alguma coisa o computador erra, né? Porque é previsível que essas coisas se deem. Não há nada mais previsível que um neurótico. 2 neuróticos. Né? Bom, por isso que a gente reconhece, olha lá, obsessivo. Né? Olha lá, histérica. Né? Quer dizer, por quê? Ninguém fala, olha lá o normal. Por que ninguém fala, olha lá o normal? Alguém vai dizer, porque normal não existe. Existe. Não é por isso. Ninguém fala, olha lá o normal, porque não existe nenhuma forma de tipificar o normal. Agora, olha lá, a histérica é fácil. E o pior é que todo mundo entende. Olha lá o obsessivo de novo fazendo meleca. Pronto. Está tudo certo. É ele mesmo. Sabe quem está falando? Sei. Né? Bom, eu dizia que essa clínica de hoje é necessária uma nova posição do analista que possa dar a seu analisando uma implicação não assustadora no não saber. Sobre isso eu publiquei um caso que eu vou lembrar rapidissimamente, que é um caso que eu vi na clínica do genoma, que a gente chama de clínica do genoma, clínica de psicanálise do Centro de Genoma Humano da Universidade de São Paulo, onde nós mantemos um serviço de psicanálise há mais de 6 anos. E num atendimento, acompanhado por vários colegas, uma pessoa me dizia, num primeiro encontro, pessoa essa portadora de um quadro gravíssimo de paralisia de membros superiores e inferiores, com uma história recente de alcoolismo, toxicomania, briga com toda a família da mulher, depressão de 10 dias e não tomando banho depois de 6, esse quadro que fala bastante da miséria humana. Esse homem chega no primeiro encontro, me tomando como todos os outros que antes de mim o ouviram e dele se compadeceram, porque a compaixão é o remédio que cada um carrega no bolso para afastar quem sofre, não para tratar de quem sofre. Como diria Nietzsche, um dos piores vícios da espécie humana, não virtude, vícios da espécie humana, a compaixão. Esse homem esperava, portanto, que eu fosse me compadecer dele e ajudá-lo mais um pouquinho a ficar pior ainda. Realmente o senhor tem razão. Que coisa difícil. Que coisa dura. Tem mesmo que ser cocainômano, bêbado, brigar com a mulher, arrebentar com a família, não trabalhar, não tomar banho. Para quem vai tomar banho vai morrer mesmo, já está paralítico em cima, paralítico embaixo. A desgraça está total. Como é que o senhor vai salvar dessa? Não tem jeito, realmente é muito ruim. A pessoa está pronta para esse discurso de locutor da compaixão. Ele se aproximou, me disse, com voz sofrida e embargada, se eu tinha alguma ideia do que era acordar toda manhã, pegar na bengala, olhar a porta entreaberta do banheiro, alguns poucos metros da sua cama, que não era muito longe, que ele morava num apartamento pequeno no centro de São Paulo. Se eu tinha alguma ideia do que seria a angústia dele, saber se ele ainda seria capaz de dar os passos necessários de ir da sua cama até o banheiro. E esperava, como eu dizia, que eu respondesse com a compaixão. E me ocorreu, com delicadeza, por que não dizê-lo, mas com firmeza, me aproximar mais ainda dele, olhar na cara dele e dizer, eu não tenho a menor ideia. Título, aliás, do artigo que está no meu site, chama-se Eu Não Tenho a Menor Ideia. Por isso o artigo chama-se Eu Não Tenho a Menor Ideia. E por alguns poucos segundos, que me pareceram horas, eu achei que eu ia ser agredido por aquela pessoa, que aí encontrava alguém que, frente à miséria humana, tinha coragem de dizer eu não tenho a menor ideia. Mas é uma forma de dizer para as pessoas que um analista é alguém que uma vez se encontra na vida e que você diz, me aconteceu isso, e o outro não diz comigo também. Estão sempre roubando a nossa especificidade.
Fui assaltado ontem, eu também. Pô, mas eu quero falar do meu assalto. O meu assalto foi fantástico, foi monumental. Eu não quero saber do seu. Não, o meu foi pior, foi minha casa, o seu foi do carro. Pô, mas é o meu assalto. Foi o máximo o meu assalto. Né? Bom, não deixam mais a gente ser assaltado em paz. Né? Não deixa a gente contar nosso assalto. Né? Todo mundo tem uma história de assalto. Os ladrões estão nos roubando até a nossa singularidade. Né? Então, perdão, gente de casa aí, mas então, uma vez na vida é bom que a gente encontre com uma pessoa que não diga eu também, que diga que eu tenho uma experiência única. É claro que eu tenho um problema em seguida. Se alguém diz que eu tenho uma experiência única, qual é o problema em seguida? Que eu não vou saber qual é a experiência, porque ela é única. Repito, eu encontro alguém, esse alguém me diz, eu não tenho a menor ideia. Não é para todo mundo amanhã chegar para todos os pacientes e dizer, eu não tenho a menor ideia, né? Bom, estamos combinados. Enfim, então, eu digo, eu não tenho a menor ideia, portanto é uma experiência única, porque se a pessoa com quem eu falo não tem a menor ideia, eu também não tenho a menor ideia. E aí a pessoa se depara com um sofrimento sobre o qual nenhuma ideia cai bem, que não tem nenhuma ideia prêt-à-porter, pronta para vestir. E não tendo nenhuma ideia prêt-à-porter, a pessoa então tem que se inventar uma resposta e passar a ter alguma ideia. É o jogo da psicanálise. Eu retiro o sofrimento prêt-à-porter, no caso desse homem, a cocaína, o álcool, a sujeira, a depressão, a briga com a família, a briga com a mulher, o não trabalho, tudo isso são as formas que ele interpretou a sua paralisia, dita de cinturas. Eu retiro isso e o devolvo à sua absoluta singularidade, frente ao qual ele dará uma resposta diversa, única e responsável. E não há sofrimento nenhum humano que justifique a pessoa ter o sofrimento prêt-à-porter. Porque até o último momento de uma vida, a pessoa sabendo, olha, você tem mais um dia de vida, a pessoa continua duvidando. Se não fosse assim, ninguém se assustava à meia-noite do dia 31 de dezembro. Todo mundo sabe o que vai acontecer e todo mundo fala, oh! Né? Alguma coisa acontece. Bom, essa mudança, eu estou caminhando para pouso, essa mudança, nós já temos essas mudanças na psicanálise, acho que fica com um referencial teórico mais interessante, sobretudo para aqueles que adeptos à filosofia. Se nós compararmos essa pesquisa que temos feito no IPLA com, por exemplo, a pesquisa de Luc Ferry, do filósofo Luc Ferry, sobre as principais organizações do laço social desde que a filosofia existe, a saber, desde 2000 anos. Por que ela não existia antes? Porque a religião respondia. Desde o momento que o homem busca uma explicação racional da sua organização, segundo Luc Ferry, L-U-C, Ferry, F-E-R-R-Y, o homem passou por por 5 organizações. Primeira forma de conduzir o homem, primeira ética no sentido de ethos de condução, é a ética cósmica. O homem, eu vou abreviar pelo avançado da hora, eu vou abreviar essa parte e retomarei
e ou meus colegas retomarão em novos desdobramentos. Mas vou dizer, primeiro, o homem teve uma concepção cósmica, onde a organização do lar social era dado como era dada às árvores, ou seja, a botânica ou aos animais, era dada por sua natureza. E os gregos tentaram dizer que nós tínhamos lugares naturais no mundo. Você é naturalmente um senhor, você é naturalmente um escravo, você é naturalmente um artesão, você é naturalmente um guerreiro. São as classificações que nós encontramos em Sócrates, por exemplo. Depois disso, passou-se para um novo tipo de organização que não era dada pela natureza, mas era dada pelo Deus. São organizações estudadas nas religiões por 1500 anos. Nós deixamos de ser, cada um de nós, diferentes entre si, como diferente é uma palmeira de um coqueiro de um jabuticabeiro de uma mangueira, que são diferentes. E nós passamos a sermos todos iguais frente a um Deus. Segunda organização, uma organização religiosa. Por 1500 anos, não foi pouco. Depois de 1500 anos, há um novo paradigma, onde não é mais o Deus a nossa orientação, é o próprio homem. É o primeiro humanismo, é o iluminismo. 1600, 1700. Estamos falando do século XVIII. Aliás, comemoramos esse ano o aniversário de Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes iluministas. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Kant e todos os filósofos de então põem a razão do homem no local onde antes esteve o Deus e onde antes esteve a natureza. E cria o primeiro humanismo. Isso sobrevive até o século XX, quando entramos na quarta organização, que não é uma organização, é uma desconstrução. Desconstrução proposta por Nietzsche. Vou bater com meu martelo nas filosofias todas precedentes que criaram ídolos orientadores de razões verticais que não devem sobreviver uma sobre outra. E no projeto da marreta sobre os ídolos, destrói todas as ideias unitárias anteriores, dizendo que todas têm pé de barro. Nietzsche, Marx, Freud, Lacan, Heidegger, para citar alguns dos grandes desconstrutores. Finalmente, quinta organização, ainda em curso de montagem, que, segundo Ferri, talvez nos leve a um segundo humanismo. Primeiro humanismo, iluminismo, baseado na razão. Segundo humanismo, baseado no amor do homem pelo homem. Em um novo amor. Amor esse não mais orientado pelo pai, como é o amor edípico, mas orientado pela necessidade de eu estar com o outro, que é o meu par, porque eu só me entendo apesar de você e por causa de você. O mais íntimo de mim mesmo é você. É você que me representa naquilo que eu sou fora de mim. Essa ideia de que o mais íntimo de mim está fora de mim está presente em Freud, no conceito de Unheimlich, traduzido em português por o estranho, traduzido em espanhol pelo sinistro, mas é melhor ficar no alemão Unheimlich. Alemão traduz Unheimlich por Unheimlich. Então, e como é um sinistro, como é estranho, mantenhamos a palavra estranha, né? É Unheimlich. O que é? É o Unheimlich.
né? Porque estranho já é meio íntimo. É um Heimlich que não tem nada de intimidade, né? É uma intimidade fora, ou como diria Lacan, a minha estimidade. Estimo. E eu preciso de você, eu preciso de um analista para me deparar com o estimo de mim mesmo. E depois de uma análise, cada pessoa deve ser o analista para me manter em questão presente. Por isso que Lacan dizia, quando ele fazia o seminário dele, ele era o analisando, porque ele está falando com a intimidade dele representada pelo outro. Então, nesse momento, nós temos um novo amor que não é via pai, portanto, não tem sentido, mas é essencial. Estou voltando ao que eu falei antes, na diferença entre existência e essência, mas que é essencial, e aonde a política dos homens podemos prever, irá se afastar das grandes causas, aonde ninguém mais doará sua vida por um grande pai, por um grande ideal, representado que fosse numa guerra religiosa, numa guerra patriótica ou numa guerra revolucionária. Não teremos mais estudantes enraivecidos em 68, enfrentando a polícia de peito aberto, na Rua da Consolação, na Praça da República, especialmente na Rua Maria Antônia. Não mais. Isso não quer dizer que os meninos de hoje sejam menos corajosos, apaixonados, criativos do que foi a geração que hoje nessa sala tem mais de 55 anos de idade. Isso quer dizer que eles estão fazendo um novo mundo, onde o amor e a paixão não passa mais pelas grandes causas. A grande causa hoje é a política do vizinho, é a política chamada da janela quebrada, onde a janela quebrada da minha casa me incomoda mais que uma guerra distante de mim. E aonde o mundo não está perdido porque as janelas quebradas se comunicam por epidemia e a política não se dá mais nos centros, pois o centro está em todo lugar, e não em Brasília, e não em Paris, e não em Washington. Mas estará aonde houver alguém que consiga emitir algo que toque o outro, sem que o outro se compreenda. Que se chama um viral. Onde a pergunta não é mais a pergunta iluminista, você me entendeu, mas é a pergunta, você se tocou com o que eu disse? Está ligado? Aonde eu estou ligado não merece nenhuma resposta compreensiva, a não ser dizer que há uma experiência humana essencial de rede de extimidades. Só que é necessário uma confiança nessa rede. E nós ainda somos profundamente desconfiados de algo que nós não temos o controle. E queremos, sobre essa rede, como quer o governo francês, né, numa lei abstrusa, segurar o desenvolvimento dessa rede. Censurar essa rede. É a grande invenção do senhor Sarkozy. Hoje, muito criticado em seu país por isso mesmo. Então, é para esse mundo de hoje que nós estamos pensando em escrever um livro de uma psicanálise do século XXI. É para essa pessoa de hoje que a gente possa implicá-la e dizer para ela, não precisa ter medo de estar ligado. Não precisa ter medo de ser singular, porque você só tem duas opções, ou ser singular ou ser genérico. Ou virar pinguim, ou bope, né? Ou participar da mais fantástica revolução do homem nos últimos 2000 anos, porque a primeira vez que a gente sai das organizações verticais, a organização cósmica vertical, a natureza além de mim,
A organização religiosa vertical, Deus acima de mim. A organização iluminista vertical, razão acima de tudo. A desconstrução é um ponto de passagem, e a organização atual é a primeira organização horizontal em 2000 anos de história do laço social. Nós temos uma responsabilidade monumental e não existe, do meu ponto de vista, saber teórico melhor que a psicanálise para tratar disso. E é isso que nos importa tratar. Nesse ano, nesse curso e nesse livro. Última palavrinha. Que eu não vou desenvolver porque já desenvolvi outras coisas que eu não ia. Então, a que eu ia não vou, né? Mas não posso deixar de chamar a atenção que 15 dias depois de um sucesso mundial da cantora Madonna, se imbricando com a maquinária, num show pirotécnico, nos 15 minutos de intervalo do maior espetáculo esportivo dos últimos tempos, quer dizer, desse ano, que é o Super Bowl, né? 15 dias depois, aquela cantora gorda, 22 anos de idade, que repousa seus cotovelos nas ancas, né? Com vestidinho preto interiorano, falando um inglês de subúrbio, ou seja, Cockney, que entra no Royal Albert Hall, um dos mais prestigiadas casas de concerto do mundo, e diz, what a fucking place, né? Quer dizer, os palavrões nesse local, com uma voz de contralto magnífica, né? Ganha todos os Grammys possíveis e imagináveis. Vocês sabem que eu estou falando de Adele. E hoje, dia posterior à premiação do Oscar, eu quero dizer que eu não concordo com a apresentadora de um canal público brasileiro, dizia ganhou a nostalgia, não ganhou nostalgia porcaria nenhuma do meu ponto de vista, né? Ganhou o Oscar, até dividiu o Oscar com um filme tecnológico, que é o Hugo, que ganhou 5 Oscars, todos tecnológicos, os Oscars, mas ganhou o Oscar de melhor ator, ganhou o Oscar de melhor diretor, ganhou o Oscar do melhor filme, um filme que exigiu do ator o corpo, a mímica e o sorriso. Isso, do meu ponto de vista, não tem nada de nostalgia, tem de uma escolha de fazer com alta tecnologia a Adele cantar do seu jeito as músicas e o pessoal do artista ganhar o Oscar. A meu ver, todos nós devemos estar sorrindo e dizer valeu. Obrigado.